Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV universitária. Desde o dia 23 de junho começamos o inverno em todo o hemisfério sul. E aqui em Natal, o período é sempre caracterizado por temperaturas mais amenas e forte recorrência de chuvas. Mas, ano após ano, os natalenses enfrentam, nessa época, inúmeros transtornos, alagamentos, deslizamentos de terra, transbordamento de lagoas, buracos nas ruas e avenidas, engarrafamentos, postes e árvores que caem. A água chega a invadir casas, deixando muitos moradores no prejuízo. Hoje, o Grandes Temas fala sobre a infraestrutura de Natal nesse período de chuvas. E para o debate, contamos com a presença de Cláudio Moisés, professor do Departamento de Ciências Climáticas da UFRN, Tomás Neto, secretário de Obras Públicas de Natal, Alana Salles, diretora da Defesa Civil de Natal, e Magno Pegado, do Conselho Comunitário de Lagoa Nova, bairro da Zona Sul de Natal, um dos mais afetados pelos alagamentos. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por terem aceito nosso convite. E você que nos assiste em casa também pode participar do programa através do nosso WhatsApp. Envie sua mensagem para o número 99193 6032, 99193 6032 e participe. Bom, boa noite a todos. Como a gente vê, o tema é muito bem-vindo, apesar de ter dado uma estiada agora o tempo nesses últimos dias, mas é bater e valer, né? Assim, cai uma chuva um pouco mais forte, a gente verifica em vários pontos da cidade problemas dos que eu relatei aqui, né, de alagamento, de carro emperrado no meio da rua e, enfim, vários transtornos dessa natureza. E eu queria, inicialmente, que a gente pudesse informar as pessoas que nos assistem, né, de por que nós temos esse problema, por que enfrentamos, ano após ano, essas dificuldades nesse período de chuva. Muito boa noite, Cláudio Moisés, seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Bom, esse é o período realmente em que existe o máximo de chuva, né? Como você já comentou, o inverno. Nós temos uma característica que tem dois máximos de chuva na região de Natal. O primeiro é meados de abril e o segundo agora em julho. Então, é esperado que essa chuva seja com maior volume nesse período e, bom, aí os transtornos a gente vai, claro, à medida que o debate for ocorrer, o porquê que eles ocorrem, mas é justamente o período que se espera que tenha mais chuva historicamente na região de Natal, do litoral. Espera-se significa a gente tem uma ideia bem próxima do período certo que isso começa e com a quantidade mais ou menos... a quantidade, precisa. Eventualmente você pode ter anos com um pouco mais de chuva, um pouco menos de chuva, mas quando você analisa um período histórico, né, nós da meteorologia, nós trabalhamos com um período de 30 anos, porque isso realmente caracteriza a climatologia de um local. Nós esperamos sempre que sejam os dois máximos, um primeiro em abril e um segundo agora. Né? Existem razões meteorológicas, né? A atmosfera se comporta dessa forma para isso, mas é claro que existem alguns anos que existe um pouco mais de seca, um pouco mais de chuva, às vezes um dia, 2 dias chove quase tudo que era para chover no mês inteiro, a coisa é bem desregulada, assim, não é muito homogênea. Mas o fato é esse, que quando você faz uma análise da série histórica, o resultado que se espera é esse. Agora, a quantidade, se é um pouco mais, um pouco menos, isso vai depender de outras respostas da atmosfera. Justamente, e esse ano a gente verificou vários períodos longos de chuva, assim, né? De chuva, uma certa intensidade, um pouco fora do normal, na minha percepção de cidadão natalense, né? Mas a impressão que dava é que a gente tinha vários períodos longos, assim, de dia e noite, chovendo muito forte, e tivemos problemas, sobretudo vocês na Secretaria de Obras, né? Diga então, Tomás, como é que está a coisa? Muito bem, olha, eu considero a cidade de Natal uma cidade que não é das piores do Brasil. Nós temos situações bem críticas em Pernambuco, em Recife. Muito também em Fortaleza, como também em Alagoas e Aracaju.
Natal, de certa forma, tem os pontos críticos já identificados. Nós, em meados de 2008, no último ano da primeira gestão do atual prefeito Carlos Eduardo, nós elaboramos o Plano Diretor de Drenagem da cidade de Natal. Identificamos 132 pontos críticos na cidade, dos quais hoje se mantém ainda 68. Esses pontos críticos referem-se a áreas de alagamento que ou projetos de drenagem que estão em execução ou ainda não se iniciou o projeto de drenagem, ou onde houve uma ocupação, vamos dizer assim, desordenada da área, sem levar em consideração as taxas de ocupação do terreno, tipo bairro de Petrópolis. Nós temos 10 pontos de alagamento no bairro de Petrópolis. Era um bairro residencial que ao longo dos anos foi se transformando numa área comercial. Foi o que ocorreu. Aqueles 30% do terreno que era disponível para infiltração foram 100% ocupados. Então, a área de infiltração no bairro de Petrópolis hoje é zero na parte residencial. Só tem apenas os canteiros centrais. Ao demais, a galeria foi dimensionada há cerca de 50 anos atrás. Daí a razão pela qual o bairro de Petrópolis recebeu contribuições complementares do bairro de Mãe Luísa, que infelizmente impermeabilizou os quatro na sua totalidade, e parte de deságua de Mãe Luísa desce para o bairro de Petrópolis. E contribuiu muito para a situação da drenagem lá, que era dimensionada para uma determinada carga, hoje não suportar mais. Em determinado momento, no pique da chuva, ele se mantém, preenche toda a tubulação abaixo da terra e ainda fica uma parte dessa água na superfície, entrando em determinadas casas das pessoas. Quando para cerca de meia hora, 40 minutos, essa água simplesmente desaparece, porque a drenagem funciona, mas não para aquela descarga que foi provocada. A gente precisa fazer um investimento da ordem de 82 milhões de reais no bairro de Petrópolis para que a gente readequar aquela tubulação lá existente, substituir por tubulações maiores e dividir a bacia. Parte descer para o bairro da Ribeira e parte ir para a Lagoa Manuel Felipe. Já no bairro de Lagoa Nova, nós temos uma obra que está paralisada de drenagem, que o Magno é uma das pessoas que, como toda a comunidade lá, sofre com esse problema. Existiam alagamentos, mas quando da padronização da drenagem, principalmente da área da drenagem dali da rua Jerônimo Câmara, se tornou uma só bacia, isso aumentou as contribuições, chegou naquele fundo de bacia. Então a drenagem que existente lá não tem capacidade de suporte. Daí a razão pela qual a gente está tentando implantar um túnel de drenagem lá que resolve definitivamente o problema. Até lá, a gente tem convivido com alagamentos sérios. A comunidade tem passado por problemas sérios e a gente tenta amenizar com a instalação de 2 bombas, geradores, e o tempo todo vigilante, limpando galerias, a Urbana sempre está presente, mas a gente não consegue. No pique da chuva, a descarga é maior do que a capacidade da galeria hoje lá existente. Com a finalização desse túnel, a gente vai acabar com esse problema definitivamente, se Deus quiser. A prefeitura está com um problema no registro do calque, não está tendo acesso ao recurso federal, daí é a razão pela qual essa obra foi paralisada. Está saindo do calque agora no final do mês de julho. A gente tenta imediatamente retomar essa obra e acha que dentro de 90 dias, com a retomada da obra, durante 90 dias, a gente consegue finalizar esse túnel e resolver definitivamente esse problema. Esses problemas não se resumem apenas a essas 2 áreas. Em outras áreas de Natal, que não tem pavimentação e drenagem, como na Zona Norte, no bairro onde eu moro, o Parque das Colinas de Sambale, que apesar de ser área nobre, não é servido de drenagem e pavimentação. Também parte do Planalto também não é servida ainda. Quer dizer, a cidade recebeu um processo de crescimento acelerado e a infraestrutura ao longo dos anos não acompanhou. Daí a razão pela qual a gente passa por esses problemas pontuais. Como disse a você, nós temos cerca de 138, 140 pontos de alagamento, hoje tem 68, a gente tem que trabalhar muito ainda para que a gente chegue a uma condição ideal. Ok, Tomás, daqui a pouco a gente vai continuar explorando essa relação entre esses problemas, né, decorrentes aí do período de chuva e a infraestrutura justamente da cidade de Natal, tal como ela se encontra ainda. Alana, você trabalha na Diretoria de Defesa Civil de Natal, deve acompanhar muito de perto, né, o drama de muitas pessoas, né, nessa situação, sofrendo com essas intempéries aí do período de chuvas, né? Boa noite.
Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse programa. Bom, esse período de chuva somos muito procurados, né, porque a Defesa Civil costuma falar que é a primeira a chegar nas determinadas situações, né, e principalmente nesse período de chuva. Então, a gente tem acompanhado vários problemas, várias situações. Não é tão fácil, né, se deparar com famílias perdendo imóveis, famílias tendo que se habituar em outros lugares, né, a não ser sua residência, né? Mas, porém, mediante esse período de chuva, eu falo que não houve muita gravidade, né? Como foi em 2014, que aconteceu aquele desastre em Mãe Luísa, né? E Mãe Luísa, por ser uma comunidade numa situação de alto relevo, não se teve tantas ocorrências, né? Esse ano, você disse. Esse ano, sim, não se teve tantas ocorrências, né? Então, teve dias de chuvas que eu acordava e eu disse, será que Mãe Luísa como tá? Né? E, graças a Deus, não teve tantos danos em Mãe Luísa. Né? E sim, surpreendemos também com a Zona Norte, que tiveram vários pontos de alagamentos, né? Como o Conjunto Pajuçara e dentre outros. Né? E estamos aqui para servir a população, né? O Magno sabe também do nosso trabalho, sempre estamos ali presentes, e entre outras pessoas da nossa querida Natal, né? Então, somos acionados, né? Estamos trabalhando com plantões de 24 horas, temos os agentes no alojamento da SENDES, Secretaria de Segurança, e também outro problema que tivemos foi a respeito das lagoas de captação, que hoje temos agora um quadro de vigias que também estão cumprindo plantões de 24 horas, né, onde começa a chover, eles começam a se dirigir para fazer vistorias nessas lagoas de captação para que não haja justamente essa questão de transbordamentos, né, para que eles consigam acionar as bombas para que possa fazer a sua ideal função, né, que é a sucção da água, para que não chegue a transbordar. Alana, assim, nesse período de chuva agora, recente, bom, ainda estamos, né? Qual foi as principais ocorrências que vocês acompanharam aí? Quais eram os maiores problemas, assim, as demandas da população? A demanda foi movimento de massa, né, como aconteceu na Ocidental de Baixo, que é no bairro do Paço da Pátria, né, que também é algo recorrente. Mãe Luísa também teve alguns deslizamentos de terra também, né, que a princípio estamos com algumas famílias que estão alojadas, né, que ficaram desabrigadas na ONG Casa do Bem, que também localizada na comunidade de Mãe Luísa, né, que isso aí a gente já está a CEMOV já esteve no local, também já está com os projetos em andamento, assim como também a Sentas, que está dando esse suporte, né, suporte com alimentos, colchões, suporte no abrigo lá na Casa do Bem. E também tivemos alguns pontos de alagamento, que também foi muito recorrente, tivemos também crateras, né, que se abriram em vias públicas, e esses foram os que foi mais citados, e outras que foi rachaduras, né, em imóveis, né, que a gente alerta sempre, passa para as pessoas que se consegue detectar rachaduras, né, se consegue ver que está tendo um movimento de massa, a gente sempre fala, pessoal, nos solicitem, né, porque o que aconteceu muitas vezes nessas ocorrências agora de 2017 foi que várias pessoas realmente tinham vários pontos críticos, porém eles não nos acionavam, né? Teve muita gente que não nos acionou, então fica muito complicado para que a gente realmente faça a nossa devida função. Então a gente pede que as pessoas liguem para o 190, né, que trabalha pelo Via CIOSP, que eles transferem as ocorrências para a Defesa Civil, para que a gente possa ir ao local. Ok. Magno, você atua aí no Conselho Comunitário de Lagoa Nova, e como a gente já anunciou aqui mais cedo, né? Foi um bairro bastante comprometido aí por essas chuvas fortes que nós tivemos nos últimos dias, né? Como foi a atuação sua e da comunidade lá nesse período? Boa noite. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos. Obrigado pelo convite também, companheiro. E é muito importante a participação das comunidades, né, do cidadão em si, num momento como esse. Você falou do conselho comunitário, mas eu não estou nem aqui como conselho comunitário, estou como cidadão, como morador do bairro, né? Conselho comunitário, tenho minha profissão, sou advogado, sou assessor jurídico do Estado, mas como morador residente do bairro há 42 anos, né?
e nunca vimos uma situação tão drástica como se foi dessa última chuva. Na realidade, trata-se de uma sequência, Sérgio, de erros, de equívocos, vem desde o planejamento da obra. Os moradores foram pegos de surpresa, né, com essa obra de drenagem, que até agora não vemos luz no fim do túnel para ela. A realidade é essa. O bairro ali é o quê? É onde nós somos mais prejudicados. A localidade ali fica situada num quadrilátero. O bairro fica exatamente margeado o quê? Pela Prudente de Moraes, Avenida Morgoveia, Avenida Jaguarari, Avenida Jerônimo Câmara e cortada pela Avenida São José. Ou seja, são grandes 5 avenidas, né? Ficamos ali a praticamente 400 metros do Arena das Dunas, né? Bairro Zona Sul, né? Mas a situação ficou muito grave, que agravou-se diante da falta de planejamento para a execução da obra de drenagem. O que ocorre? Fala-se muito na macrodrenagem, né? Mas sabemos que essa macrodrenagem, né, apregoada aos 4 cantos, que vai ser retomada em agosto, mas vai ser retomada a obra, veja bem como é que se anuncia, né? Vai ser retomada em agosto, estamos em julho ainda. E para finalizar essa obra, gente, que já se arrasta 5 anos, enquanto isso, os moradores, vocês acham que vamos ver logo mais à frente aqui, gente, com as imagens que a gente trouxe também, a situação é drástica. Falou-se há pouco tempo aqui em Mãe Luísa, para vocês tomarem conhecimento, a situação dali, dessa área que eu estou falando para os amigos aqui, ela pode ser pior, N vezes mais do que a situação de Mãe Luísa. São moradores que tiveram suas casas agora com 2 metros dentro de suas residências de água, perderam todos os móveis, ficaram à mercê da própria natureza, né? Eles ficaram literalmente ao relento mesmo, sem água pelo teto e sem saber a quem recorrer. No momento que se procurou realmente, entenda que o trabalho da companheira, né, da Defesa Civil, mas os telefones que nos foram fornecidos não conseguiu entrar em contato com nenhum deles. Um número de um celular que foi nos fornecido em uma audiência pública que nós tivemos no Ministério Público, pela Defesa Civil, sequer chamava, dava como desligado o tempo inteiro. Um telefone fixo também que foi dado pela Defesa Civil, também não se conseguiu entrar em contactar. Isso durante o auge, o pique da tragédia, o pique realmente no momento que se precisou, né? A situação é muito séria, né? Veja bem, quando se falou, quando se fala muito, apregou a Mãe Luísa, como se tivesse sido grande problema, mas ali a gente está dando uma situação que pode ser pior do que Mãe Luísa, porque ali nós temos os medidores de energia dentro d'água. Esses medidores, gente, eles ficam submersos. Numa chuva dessa, as tomadas de todas, as pessoas estão dentro de casa com a água pelo peito, pela cintura, e toda a rede elétrica ligada. As pessoas estão ali ao ponto de morrerem ou afogadas ou eletrocutadas. Vendo as imagens agora? Pois é, isso aí foi na residência de seu Pedro, um senhor de 95 anos. Meu pai, que se encontra em casa no home care, teve que sair de sua residência. Essa casa, inundou, isso aí está apenas 30 centímetros, mas isso aí, ele está em home care, né, vítima de um AVC, e teve que ser retirado por pessoas com água por 1,5 metro da cintura, ele, claro, num colchão que não anda, né, vítima desse AVC, e realmente a Unimed, o plano de saúde lá, condenou, ele não está podendo mais voltar para a residência. Ele teve que sair da sua residência, que mora aí há 48 anos, teve que pagar dos seus impostos, dos seus tributos, do seu IPTU, e todos os anos vê assim, os móveis de sua residência perdidos. Não escapou um móvel da casa. Todos foram perdidos, né? E não tem recuperação para esses móveis. Isso aí fica na varanda da casa dele. Veja bem, uma barreira que já se fez lá no final. Olha a água aí, gente. Isso é água adentrando na casa dele. Já ultrapassou 1,5 metro, que vem lá da garagem essa água. Essa contenção não segurou a água e passou por cima dessa barreira e adentrou na casa. Isso são as garagens da casa, né? E a situação realmente é perigosa, porque a qualquer momento essas pessoas podem morrer, não só afogadas, como eletrocutadas. É uma situação que os moradores procuram ver junto à prefeitura, sempre procurou, somos parceiros, ninguém está aqui em lados opostos. A gente quer uma parceria, a gente quer trabalhar juntos, né? Mas o que acontece é uma falta de comunicação muito grande por parte da prefeitura.
É isso que se sente. Né? A prefeitura podia ter um diálogo maior com os moradores, já sabedores daquele problema que é anual, todo ano nesse período se tem, prego batido de ponta virada, tem todos os anos. Então, por que não chega antes? Vamos nos precaver, vamos atuar mais rápido e não termos que, ao menor preparo do tempo, os moradores enlouquecem. Acabou com a saúde dos moradores, suas vidas estão relevadas assim a terceiro plano, acabou com sua saúde, eles não têm mais trabalho, não têm mais lazer, não podem fazer mais nada. A grande realidade é essa. Acabou com a vida desses moradores. Nós convocamos uma reunião lá no Conselho Comunitário, com 5 secretarias, e compareceram lá, CEMOV, CEMUV, STTU, Defesa Civil, Urbana, e que para isso realmente, após essa reunião que nós fizemos com eles, tivemos uma pequena ajuda, né? Mas que não adiantou muita coisa. Realmente eu quero até parabenizar aqui dentro os órgãos, a Urbana, que realmente tem chegado junto no momento assim da crise, né? Eles têm chegado junto porque a rua ficou um lamaçal só, após as águas baixarem, fica um lamaçal, um mangue, né? Ficam as ruas. É um problema que ele só veio à tona após temos imagens lá. Pronto, é a rua Carnaúba dos Dantas com a Lucrécia. Isso foi na noite da quarta-feira, na madrugada da quarta-feira, moradores, todos idosos aí, moradores que moram nessa área, todos já estão acima dos seus 70 anos, né? E tiveram que ser resgatados por barcos bombeiros, que eles não conheciam, não tinham noção da gravidade da coisa. Os bombeiros, quando chegaram lá, foram sem barcos, porque não sabiam o que é aquilo, não tinham conhecimento daquilo ali. Quando chegaram, que viram a situação com a água com 2 metros de altura nas casas, as pessoas já o que podiam fazer era somente rezar e pedir para parar de chover. Não tinha outra coisa que pudesse ajudá-los ali. Então, os bombeiros retornaram, então, à base, pegaram os barcos e vieram retirar as pessoas de suas residências. Né? As pessoas que passam isso todos os anos, gente. Isso foi mau planejamento, a água toda foi jogada naquela parte ali de Carnaúba dos Dantas com Lucrécia, né? Altearam o asfalto e a água agora bateu, 20 minutos é o suficiente para as casas ficarem alagadas. E os moradores acabarem realmente com sua vida sem ter noção do que fazer, ficam somente à mercê da natureza. A gente espera realmente, a gente é parceiro, estamos dialogando, estamos no Ministério Público também, com o inquérito civil, né, tem que chamar o poder público aí para nos ajudar. Né, ele está exatamente para isso e estamos encontrando apoio no Ministério Público. Inclusive, solicitamos agora transformar o inquérito civil numa ação civil pública, né? Os moradores nunca questionaram as perdas de seus móveis, porque todos os anos, gente, sem sombra de dúvida, vai se preparando. Porque há o prejuízo até com seus móveis, todos perdem seus móveis. Né? Sem falar da parte da saúde e tal, que isso aí nem se fala, que ele já não tem mais sossego de vida essas pessoas. Ou seja, a gente quer contar com a prefeitura, a gente quer contar com o poder público, estamos juntos, somos parceiros. Eu acho que está faltando diálogo nisso aí, está faltando um diálogo para a gente conversar. Nós somos sabedores do problema. Os moradores vão até a prefeitura e dizem, não, a gente sabe que a prefeitura está no calque, a gente sabe que existe o recurso para ser feitas as obras, né? E a gente está esperando realmente por parte do Ministério Público, diante do nosso pedido, que seja dada entrada numa ação civil para que esses recursos sejam liberados, que os recursos já existem, então, na Caixa Econômica Federal, para que essas obras sejam dadas prosseguimento e amenize um pouco o sofrimento dessas pessoas. Muito bem, Cláudio. A gente verifica, portanto, que é alguma coisa que acontece, como a gente estava conversando antes, né? Assim, sabe-se que aquele período há uma concentração aproximada, né? Enfim, você tem aí os parâmetros do volume de águas que se espera para esse período. Já se sabia que esse ano seria particularmente mais intenso? Não, esse ano não é um ano atípico. Não é uma quantidade que eu acho que isso é até mais preocupante, inclusive, né? Com o relato do colega. Agora eu fiquei até, assim, eu não conheço a região, né? Mas moro para outro lado, moro em Parnamirim, mas é preocupante por conta disso. Esse não é um ano atípico, assim, que você considere muita chuva. Certo. Numa média histórica. Nós trabalhamos com séries bem longas, né? Já houve anos de Natal que choveu muito mais. Né? Acredito, né, que no passado não se tinha essas obras, eu realmente não conheço essa região, mas essa chuva nem foi uma chuva tão intensa assim, já se choveu em 24 horas muito mais.
Então, isso preocupa, eu acho que isso é realmente uma coisa bem interessante de se analisar, de se perceber, porque é claro que quando você considera a cidade como um todo, existe um ponto aqui, eventualmente ali, mas em alguns pontos, aparentemente, uma chuva de 45, 50 milímetros, que não é uma chuva tão intensa, não é uma chuva fraca, tá certo? Mas não é uma chuva intensa, você pode considerar acima de 100 milímetros. Então, se já provocou esse tipo de situação, certamente vai provocar outras vezes. A dificuldade do ponto de vista meteorológico, né, que eu acho que é por isso que eu estou aqui, né, falando, é que é o seguinte, você sabe que esse é o período de chuva, tá certo? Mas se você não fizer um monitoramento constante, uma avaliação constante do estado da atmosfera, você não consegue prever, por exemplo, com 48 horas, um fenômeno como esse. Quando ele é um fenômeno normal, 30 milímetros, 25 milímetros, ele é relativamente mais simples de ser previsto. Mas um evento extremo, mas eu estou deixando bem claro que esse não é um evento assustador. Esse ano não foi o caso, não foi assustador, isso é um evento relativamente natural. Tá certo? Mas, por exemplo, prever 100 milímetros é praticamente, hoje, com as ferramentas que se tem na meteorologia, é quase impossível. Prever com 48 horas, talvez com uma previsão de mais curto tempo, como aí a gente na meteorologia chama isso de previsão nowcasting, né, do inglês, quer dizer, previsão para agora, previsão para horas, aí você consegue prever através de radares. Aqui o próprio CEMADEM tem um radar que funciona aqui, né, e essa informação ela pode, inclusive, deve ser usada, deve ser de domínio mais público. Ela é de domínio público, mas talvez não é muito conhecida de toda a população, né? Então, essa informação ela pode, veja bem, o que vai acontecer do ponto de vista de drenagem é uma outra parte. Agora, a chuva em si, você consegue prever com com um grau muito alto de confiabilidade uma chuva dessa com 24 horas, uma chuva de 40 milímetros. Sim. Tá certo? Então, agora, prever o quanto vai chover dentro da estação do ano também é relativamente simples. Você consegue dizer assim, olha, vai chover tantos milímetros. Agora, o fato é que dia, né? Então, se a gente não faz esse monitoramento constante, se não existe um trabalho de previsão e também dessa relação, né, a Defesa Civil, as secretarias, o Estado, a universidade, o nosso curso ele surgiu aqui, né, eu vou falar um pouco sobre o curso de meteorologia, ainda não formou ninguém, porque é um curso recente. Muito recente. É muito recente. Nós vamos formar a primeira turma no curso de meteorologia agora aqui em Natal, vão ser os primeiros formandos agora. Porque é engraçado, né, porque é pouco divulgado. E, na verdade, a meteorologia existem poucos cursos no Brasil, né? Mas por que existe hoje a necessidade de formar, inclusive, um meteorologista local? Porque é uma coisa engraçada, se você é de uma outra região, você conhece mais a natureza daquela região. Se você é daqui, você conhece mais essas particularidades e isso te permite fazer uma previsão mais adequada, tá certo? Então, hoje a UFRN tem essa visão de fazer essa formação das pessoas localmente para que se faça esse serviço. Mas também esse serviço ele tem que estar muito bem articulado com esses setores como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, as secretarias de obras, a Secretaria de Saneamento, todas essas outras secretarias de recursos hídricos do Estado, para que essa informação ela chegue lá na ponta, né, como o caso que o colega mostrou aqui, com uma certa antecedência. Sim. Não vai evitar que a água chova, que entre a água na casa dele. Isso você não tem como evitar. Mas você pode, por exemplo, tirar as pessoas lá de dentro, tá certo? Então, claro, é sempre muito triste você ver as pessoas evitar tragédias, né? Evitar tragédia. A meteorologia, ela trabalha nesse sentido, é uma ciência da informação para evitar tragédias, tá certo? De perdas humanas, porque você não pode evitar que chova, isso aí não vai acontecer. Mas essa situação que foi criada lá do bairro Lagoa Nova, desse filme aí, com um registro de 110 milímetros, agora no início do mês de julho. Foi a maior precipitação desde o mês de julho. Quer dizer, não foi previsto por ninguém, era previsto... não é previsto, não tem como prever 110 milímetros em apenas 24 horas. Você não consegue prever. Isso realmente criou o tamanho do problema para a gente. A gente vai voltar a discutir, Thomas, logo depois do intervalo, a situação em particular de Lagoa Nova, mas também de outras regiões aqui de Natal. Logo depois do intervalo, a gente volta para discutir a situação da infraestrutura de Natal nesse período de chuvas. Até daqui a pouco.